seja bem-vindo para a aula sobre ADRs e BDRs. Esses caras, a primeira coisa que eu quero te pedir é o seguinte, toma um café, toma água, um refrigerante aí, alguma coisa, porque essa aula é um pouquinho, parece ser complicada. É uma das aulas que a galera às vezes tem um pouco mais de dificuldade, mas eu tenho certeza que eu vou te ajudar e você vai conseguir sair daqui craque em ADR e BDR, tá? É um pouco confusa, não é bem a realidade de vocês, na maioria dos casos, então vocês acabam se dificultando um pouco. Não é a realidade de nenhum de nós, na verdade, não é o dia a dia da maioria de nós, tá? Então, vamos embora, vamos entender esse cara aqui. Lembrando que se você tiver dúvida, não tem problema nenhum, me aciona, você tem como falar comigo direto aqui. Esses canais aqui são todos eu mesmo que respondo, não é ninguém que responde. O celular é o meu, pessoa física, então você fala comigo, é dúvida direto comigo, tá? Às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo absolutamente a tudo. Então me acione em qualquer dúvida, tá bom? Beleza. Bom, vamos entender o seguinte, cara, antes de mais nada, vamos imaginar a Petrobras. A Petrobras, aqui no Brasil, ela emite as suas ações para os investidores, né? Então, cara, emito ações para captar dinheiro e capto dinheiro junto aos investidores. Uma informação importante que eu preciso que tu leve contigo é a seguinte, eu só posso emitir ações naquele país onde eu tenho sede, tá? Então, essa é a ideia básica, né? Para emitir ações em um determinado país, eu tenho que ter sede naquele país e também me adequar às regras e legislações de emissão de ações daquele país onde eu quero emitir. Então, obviamente, a Petrobras, tem sede no Brasil, se adequa às regras e legislações brasileiras para emitir ações aqui e vende para os investidores aqui. Ok, beleza. Perdão. Só que vamos imaginar que a Petrobras queira emitir ações nos Estados Unidos. De novo, se tu prestar atenção desde o início, você consegue entender bem tranquilinho, não tem problema nenhum. Se tu meio que viajou no início, estava imaginando em outras coisas, volta e começa de novo, não tem problema nenhum. Mas vamos lá. O que acontece na prática é o seguinte, então. A Petrobras quer emitir ações nos Estados Unidos. Mas aí ela lembra que, para emitir ações lá, eu tenho que me adequar às regras de mercado acionário dos Estados Unidos. Eu tenho que ter uma sede lá nos Estados Unidos. Então, complica. Então, vai ser muito caro. Eu acho que eu vou abrir mão, vou abortar a ideia. Aí vem o banco e fala assim, não, faz o seguinte, ô Petrobras. Ao invés de pegar uma ação e vender aqui para o investidor brasileiro, tu me dá essa ação e eu custodio ela para ti. Tá aqui o banco custodiante. Vai ficar guardado essa ação aqui. Por quê? Eu guardo isso, eu tiro ela de circulação, porque senão teria outro dono, né? E aí, esse banco custodiante vai lá nos Estados Unidos e emite um recibo de ação que vai ser negociado nos Estados Unidos. Um recibo de ação americano. Tá, Lucas, então é uma ação? Não, é um recibo de ação. Então vamos lembrar, vamos voltar aqui para tu entender bem direitinho. A Petrobras tem ações no Brasil, a Petrobras quer emitir ações nos Estados Unidos. Então ela tira uma ação em circulação, às vezes ela emite e nem vende, dá para um banco custodiar, o banco vai guardar e este banco vai lá nos Estados Unidos emitir um recibo de ação, como se fosse um espelho. Ele fala assim, lá nos Estados Unidos, galera, estou aqui vendendo este título que ele está lastreado, ele está garantido por uma ação da Petrobras que está emitido lá no Brasil. Ah, como é que tu sabe que está emitido? Porque esta ação está custodiada aqui comigo, banco custodiante. Ok? Claro, né, gente? Não existe nada físico hoje, tudo bem? Mas é como se fosse. Então o banco fala assim, lá nos Estados Unidos, compre esse título aqui, ó. Compre esse título aqui. Ah, mas isso é uma ação? Não, é um recibo de ação. Está lastreado no quê? Numa ação. E onde é que está a ação? Está custodiada comigo lá no meu cofre no Brasil. Essa é a ideia básica, ok? Então ele emite um recibo de ação. Primeira coisa importante é isso, não é uma ação. E esse recibo de ação ele vende aqui nos Estados Unidos para, olha aqui, ó. Lembra que aqui, ó, era investidores e aqui são investors. Olha só, nossa, é uma aula que o cara fala mais de uma língua. Olha que demais, investors. Ou seja, tudo isso para te forçar na tua cabeça, vai te lembrar que isso aqui está sendo vendido nos Estados Unidos da América. Ok? Essa é a ideia básica. Recibo de ação americano. Ah, então de uma empresa americana? Não, é de uma empresa que não é dos Estados Unidos. Nesse caso, Petrobras, ok? Porque é só te lembrar, né, meu? Uma empresa americana vai lá e emite ações nos Estados Unidos. Não precisa emitir um recibo de ação. Que nem a Petrobras. A Petrobras aqui no Brasil emite ações. Não precisa emitir um recibo de ação aqui. Ah, por que o nome é americano, então? Porque negocia nos Estados Unidos. Só que é de uma empresa que não é dos Estados Unidos. Essa é a ideia básica, ok?
Ah, recibo de ação americano. Ok, é um recibo de ação negociado lá de uma empresa não americana. Por que ela chama isso? Ah, porque a prova gosta de complicar. Então ela chama, em vez de ser recibo de ação americano, chama de American Depositary Receipt, ADR. Simples assim. Sim. Ó, ADR, recibo de depósito americano. Nada mais é do que um título, olha só, um título negociado nos Estados Unidos, lastreado numa empresa que não é dos Estados Unidos. Simples assim. Então, o que é esse banco, o que acontece aqui? Ó, Petrobras que emitiu ações lá. Ah, teria que se adequar às regras norte-americanas. Não, são muitas regras, não quero. Então, tu emite um recibo de ação. Ou seja, tu emite aqui uma ADR. É uma forma desses caras aqui, desses investidores norte-americanos, os investors, não precisar vir até o Brasil comprar ações da Petrobras. Compra um recibo de ação que reflete uma ação, querendo ou não, lá nos Estados Unidos mesmo. Essa é a ideia básica, ok? Então, legal. Calma que vai ficar melhor lá na frente quando eu fizer o resumo, tá? O contrário também é verdadeiro. O McDonald's é uma empresa dos Estados Unidos e ela emite uma ação lá nos Estados Unidos para os seus investors, agora lá nos Estados Unidos. Vende ação, ok? Aí ela pega e fala assim, putz, eu gostaria muito de emitir ações no Brasil. Só que, tem que me adequar às regras do Brasil, tem que ter sede no Brasil, sei lá. Daí ele fala assim, não, então faz o seguinte, pega uma ação e tira de circulação, ou seja, tira aqui de circulação, a mesma coisa, só que ao contrário. Um banco custodiante vai guardar essa ação e vai vir aqui no Brasil emitir um recibo de ação brasileiro. Esse recibo de ação brasileiro é vendido para investidores. Ou seja, é a forma dessa galera aqui no Brasil comprar uma ação do McDonald's? Não, comprar um recibo de ação do McDonald's, que equivale a uma ação, uma forma indireta de ser dono. Essa é a ideia básica. Então, de novo, só que ao invés de ser chamado recibo de ação brasileiro, vai ser chamado de Brazilian Depositary Receipt. Ó, the books on the table. Ó, recibo de depósito brasileiro, porque negocia no Brasil. Então, o BDR, Brazilian Depositary Receipt, negocia no Brasil de empresa não brasileira. O ADR negocia nos Estados Unidos de empresa não americana. Simples assim. Quer ver uma manhãzinha para ficar bem simples isso aqui? Deixa eu pegar aqui. Olha só. Pensa comigo o seguinte, tá? Antes de fazer esse resumo aqui. Olha só. É só tu lembrar o seguinte, tá? Primeira letra. Onde negocia. Leva isso contigo para tua prova e acabou. ADR e BDR vai cair 2 questões na tua prova, tá? Primeira letra, onde negocia. Sempre, primeira letra, onde negocia. De alguém que não é o de lá. De alguém que não é desse lugar. Ok? Primeira letra, onde negocia. De alguém que não é desse lugar. Como assim? Vamos lá. ADR. O que é a primeira letra? Onde negocia. Ou seja, American. Negocia onde, portanto? Nos Estados Unidos da América. De uma empresa que não é de lá. Portanto, de uma empresa não americana. Pode ser brasileira, pode ser europeia, pode ser japonesa, pode ser de quem quer que seja. Então, muito simples. Primeira letra. Onde negocia. De uma empresa que não é de lá. Outra. BDR. BDR. Primeira letra onde negocia. Ou seja, Brasil. Ok? Negocia no Brasil. De uma empresa que não é brasileira. Não brasileira. Lastreado em ações de uma empresa não brasileira. Simples assim. Outra forma de decorar isso aqui. Olha só. DR. Discussão de relação. Tem com teu namorado, com teu crush, com o corpinho, com o marido, com a esposa. Tu gosta ou tu não gosta? Ixi, tô fora. Então é só tu fazer isso, ó. ADR. O que é o A? Onde negocia, né? Então negocia onde? American. American. Ok? E DR, tu quer ficar perto ou longe? Ixi, longe. Então, negocia na American de uma empresa de longe. Ou negocia no Brasil, ok? De
E DR, quero longe, de uma empresa que não é do Brasil, uma empresa de longe. Essa é a ideia básica. Ou outra, ó, só pra lembrar, da rua. Ou seja, negocia onde? No Brasil, de uma empresa da rua, ou seja, de uma empresa de fora. Ou negocia da onde? Negocia no American, nos Estados Unidos, de uma empresa da rua, ou seja, uma empresa de longe dos Estados Unidos. Com isso, tu vai bem tranquilo para a tua prova. Vamos aqui entender? Olha só. Lembra, a primeira letra onde negocia sempre. ADR, negocia nos Estados Unidos. Em qual moeda? Se negocia nos Estados Unidos, só vai ser em reais? Não, é em dólar. De uma empresa não americana, é só lembrar. DR, longe. Então é uma empresa que não é daquele lugar. Um exemplo é o Itaú, empresa brasileira. Mas poderia ser qualquer empresa do mundo. Tá? BDR, primeira letra, onde negocia? Brasil. Qual moeda? Obviamente negocia no Brasil em reais. De uma empresa não brasileira, ou seja, IDR, quero ficar longe. Então, não brasileira. Um exemplo forte que é uma empresa americana, mas pode ser uma empresa europeia, pode ser uma empresa da Alemanha, da Europa como um todo, enfim, né? Claro, da Ásia, enfim, mas tem que ser não brasileira. Essa é a ideia básica. Então, de novo, primeira letra onde negocia de uma empresa que não é daquele lugar. Lastreado nas ações dessa empresa, que são emitidas lá naquele país de origem dela. Tá? Ah, por que a empresa não vai lá emitir ações? Porque teria que se adequar à legislação daquele país onde ela queria emitir ações. Essa é a ideia básica, tudo bem? Aí aqui, ó, eu tenho alguns exemplos de BDRs e ADRs. Eu vou entrar na internet junto contigo aqui na aula, vai ser um troço de louco, vamos ver se dá certo. Eu já tinha aberto aqui até com medo que não desse certo, mas parece que deu certo, tá? Então tá aqui, ó. No link ali, tu tem as BDRs, vamos lembrar, BDR, B, Brasil, negocia no Brasil, primeira letra, de uma empresa DR, longe, que não é daqui. Então é só tu ver aqui, ó, olha aí, ó. Só para tu ver um pouquinho na prática isso, ó. Algumas empresas que têm BDR negociado aqui no Brasil. 3M, vi umas famosas aqui, né? American Airlines, então tu poderia comprar BDR desses caras, ser sócio deles, né? De forma indireta. Apple, bem conhecido aqui, AT&T, enfim, Avon, Bank of America, que mais? Enfim, tu pode entrar nesse link e ver bem no detalhe cada um deles, tá? General Motors, todo mundo conhece também, devo ter passado por alguns aqui que vocês conhecem também, tá? Mastercard, McDonald's, que foi o exemplo que eu usei ali, Microsoft, Nike, Netflix, ou seja, todos esses, eles não têm ações aqui no Brasil. Eles têm recibo de ação brasileiro, que é negociado no Brasil de empresa não brasileira, ok? E se eu voltar aqui e pegar as ADRs, ou seja, o que é ADR? Primeira letra é A, onde negocia América, de empresa não americana. Lembra que DR eu quero distância. Então, as ADRs brasileiras, ó, empresas que têm ADR negociado nos Estados Unidos. Ambev, Azul, Bradesco, Brasil, Braskem, BR Foods, Semig, Eletrobras, Embraer, Gafisa, Gol, Itaú, ou seja, né, se tu clicar também tu vai ver todos esses caras aí. O que eu quero te mostrar é muito da prática. Então, ADR, negocia onde? Primeira letra, A, Estados Unidos, de empresa não americana, BR eu quero distância, da rua. BDR, negocia onde? Brasil, de empresa não brasileira, que BR eu quero distância. Lastreado nas ações, não é uma ação, cuidado, tá? Então, de novo, aqui questãozinha de prova, mas que sempre cai e é confuso. Então, vê bem, pensa bem naquelas manhas que eu te falei, tá? Olha só, um American Depository Receipt dá pausa, tenta fazer sozinho. Mas vamos lá, ADR, a primeira letra, onde negocia? Nos Estados Unidos, negocia. Deixa eu até fazer aqui nesse canto aqui. Então, no EUA, negocia, ok? De uma empresa não americana, né? Que lembra que DR requer distância. É da rua. Ok? Então vamos lá. Um ADR é uma ação. Não, lembra que a ação é ação. Uma ADR ou BDR é um recibo de ação. Tá fora. B, um título lastreado em ação. Tá lindo. Negociado no Brasil. Não, porque a primeira letra é onde negocia. Tá fora. Um título negociado nos Estados Unidos. Ó,
lastreado em ação estrangeira. Ó, e cotado em reais. Se é negociado nos Estados Unidos, vai ser cotado em reais. Eles nem sabem o que é reais lá, cara. Esquece isso. Sobra a última, que deve ser a correta. Um título negociado nos Estados Unidos, primeira letra onde negocia. Lastreado em ação de empresa estrangeira, porque a DR é de fora, eu quero distância. E cotado em dólares, porque nos Estados Unidos é óbvio, né? Portanto, letra D de dado. Olha aí, ó, letra D de dado é a resposta correta para você, ok? Bem tranquilo, dá uma olhada de novo nessa aula. Essa aula é um pouquinho mais complexa, mas é só lembrar. Primeira letra onde negocia, de alguém distante, ok? De alguém que não é daquele lugar ali onde está sendo negociado, tá? Então, olha só, tem animações, eu não tinha me dado conta, olha aí, ó. Uou, pra você ficar tonto aí, olha aí, ó. Yeah, demais, eu tinha esquecido a animação, que burro, dá 0 pra ele. Obrigado, rapaziada, até a próxima oportunidade. De novo, ficou com dúvida, tá aqui meus contatos, me aciona, tô 100% à disposição, tá? Beijo pra você, até a próxima, tchau!